Quanto custa realmente viver no Porto, Portugal? A análise completa. Muito bem. Provavelmente já fez a pesquisa, já usou uma calculadora online genérica e chegou a um orçamento mensal que parece razoável. Aqui está a minha pergunta para si. Tenho a certeza absoluta de que esses números estão corretos? Porque a diferença entre o que as pessoas orçamentam e o que realmente gastam no primeiro ano é significativa. E hoje eu vou diminuir essa diferença para si. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Rodolfo Canto Muniz e trabalho no mercado imobiliário aqui no Porto já há 12 anos. Se está a pensar mudar para cá definitivamente, comprar uma segunda casa ou investir num imóvel, eu publico conteúdo real e informativo para pessoas que levam a sério a ideia de mudar para o Porto, Portugal. Inscreva-se no canal e ative o alarme para não perder o próximo vídeo. E agora, sem mais delongas, vamos lá. Em primeiro lugar, falamos da habitação, o número óbvio e o número oculto. Deixe-me começar com a habitação, pois é o item mais caro e é também onde a maioria dos orçamentos falha. O óbvio. Os preços de arrendamento de um apartamento de um quarto no centro do Porto, Portugal, estão atualmente entre os 800 e os 1.200 euros por mês. Fora do centro, em zonas como Matosinhos, Gaia ou Paranhos, os valores variam entre 700 a 1.100 euros por mês. Um apartamento de 3 quartos no centro custa à volta de 1.400 a 2.200 euros por mês. Esses são os valores que vê nos anúncios imobiliários, mas aqui está o que as pessoas geralmente não percebem. Se está a pensar em comprar em vez de arrendar, e a maioria das pessoas que assistem a este vídeo está realmente a pensar em comprar, é necessário levar em conta os custos adicionais que se somam à aquisição. O IMI, que é o Imposto Municipal Anual sobre Imóveis em Portugal, varia entre os 0,3% e os 0,45% do valor registado do imóvel. Num imóvel registado por 350 mil, isso corresponde a aproximadamente 1.050 a 1.575 por ano ou 90 a 130 por mês. Um valor que a maioria dos compradores nunca inclui no seu orçamento. Além disso, as taxas de condomínio num prédio de apartamentos normal variam entre os 60 e os 120 euros por mês. O seguro do imóvel custa mais 30 a 60 euros por mês e, quando se soma tudo, o custo mensal real da habitação é de 200 a 400 euros por mês. Caso haja financiamento bancário, terá de acrescentar a prestação mensal ao banco e o seguro de vida respectivo. Dica: se está à procura da melhor relação custo-benefício agora, as zonas que ainda fazem sentido em 2026 e 2027 são Paranhos, Campanhã, Ramalde e Massarelos e Louro do Ouro, onde os preços por metro quadrado variam entre os 3.000 a 4.000 euros por mês, comparados com os 5 a 6.000 euros no centro histórico. A mesma cidade, mesmo acesso a tudo, valores significativamente diferentes. Falamos agora da comida, realmente acessível até morar cá. A história da comida no Porto parece boa demais para ser verdade quando pesquisada de fora. E em alguns aspectos é mesmo, mas não pelo motivo que imagino. A parte óbvia, uma compra semanal para 2 pessoas no Pingo Doce ou no Continente custa aproximadamente 60 a 90 euros e, se optar pelo Lidl ou por mercados locais, pode reduzir esse valor para 55 a 80 euros. Produtos frescos dos mercados têm um bom custo-benefício. Vegetais entre 1 euro a 2 euros o quilo, peixe de boa qualidade com valores entre os 3 e os 6 euros o quilo. Os gastos mensais com o supermercado para um casal ficam por volta de 300 a 450 euros. Para uma pessoa solteira, é melhor planear 180 a 260 euros por mês. Um almoço numa tasca local, o prato do dia, custa de 8 a 12 euros, incluindo uma bebida. E um jantar médio, preço médio para 2, fica entre os 35 e os 55. Um café custa à volta de 1 euro. Só por estes números, o Porto parece um mundo à parte para quem vem de Londres, Toronto ou Nova Iorque. Mas aqui está a realidade oculta. O Porto é tão agradável no dia-a-dia que as pessoas gastam mais do que planearam, porque há sempre um bom lugar para comer e sempre um bom motivo para sair. Um casal que janta fora 3 ou 4 noites por semana, o que é fácil de fazer aqui no Porto, porque a cultura social incentiva a isso e há muitos bons restaurantes, gasta entre 400 a 600 euros por mês só em restaurantes, além do supermercado. Isso não é um problema, é apenas a realidade do custo de vida no Porto em Portugal, que não aparece em nenhuma calculadora de orçamento genérica. Dica: o mercado de peixe em Matosinhos e o mercado do Bolhão no Porto são excelentes locais para fazer compras. O peixe comprado diretamente no mercado de Matosinhos é significativamente mais barato e mais fresco do que em qualquer supermercado. Se vive aqui e não conhece estes lugares, está a gastar demasiado com comida. O terceiro ponto a falar é os transportes. O carro não é necessário, exceto quando precisa. A parte óbvia: se mora no centro do Porto, realmente não precisa de um carro para o dia-a-dia. A rede de metro cobre o centro, conecta-se ao aeroporto e vai até Matosinhos, Gaia e Gondomar. O passe mensal andante custa 40 euros por mês, cobre viagens ilimitadas de metro e autocarro por toda a cidade.
O Uber é amplamente utilizado e acessível. No dia a dia, o centro do Porto é uma das cidades mais fáceis da Europa de se locomover sem um veículo. Mas aqui está o custo oculto. Se estabelecer na Maia, ou em Lessa da Palmeira, ou em algumas partes de Gaia, que não são servidas pelo metro, muitos compradores fazem porque os preços são mais competitivos nessas áreas, precisará de um carro. E um carro em Portugal custa mais do que as pessoas imaginam. O combustível é fortemente taxado e custa acima da média da União Europeia. O seguro de um carro padrão varia entre 300 a 600 euros por ano. E o IUC, Imposto Único de Circulação, adiciona outros 100 a 300 euros por ano, dependendo do motor e do combustível. Estacionar em áreas residenciais no Porto, perto da cidade, pode custar de 80 a 100 euros por mês. Somando tudo, ter um carro nos subúrbios do Porto custa, na realidade, de 400 a 600 euros por mês, um valor que os compradores de imóveis fora do centro do Porto raramente consideram ou comparar as diferentes localizações. Então aqui vai a dica. Vale a pena estudar o cartão andante e o mapa de cobertura do metro e dos transportes públicos antes de escolher a zona onde comprar. A diferença entre estar perto da linha de metro e estar numa zona mais distante é a diferença entre um orçamento de transporte de 40 euros por mês e uma dependência do carro que custa de 400 a 600 euros por mês. Essa única variável altera significativamente o custo real de vida no Porto em Portugal, dependendo de onde se estabelecer. Uma pequena pausa aqui. Se está a tentar descobrir quanto custa realmente viver no Porto em Portugal e quer que alguém lhe explique os números reais para a sua situação, localização, o tipo de imóvel, o orçamento para o seu estilo de vida, posso fazer isso diretamente consigo. As minhas informações de contacto estão na secção da descrição e também pode agendar uma chamada comigo lendo o QR Code, analisar juntos os seus números e não as médias. Falando do quarto ponto, que é a saúde, a realidade híbrida que a maioria dos expatriados acaba por utilizar. O óbvio. O Sistema Público de Saúde de Portugal, o SNS, é gratuito para quem possui residência legal e o número do utente. Uma consulta com um clínico geral num centro de saúde público custa aproximadamente 5 euros e uma consulta com um especialista custa cerca de 7,5 euros. Para casos graves ou de emergência, o SNS funciona bem e o custo é mínimo. E agora é isolado oculto. Na prática, o tempo de espera em áreas urbanas para consultas com clínicos gerais não urgentes varia de 2 a 6 semanas. A maioria dos expatriados que se mudam para cá, particularmente aqueles na faixa dos 40, 50 e 60 anos, que cuidam ativamente da sua saúde, descobre que não consegue cumprir esse prazo para cuidados de rotina. Uma consulta com um clínico geral particular custa entre 50 a 80 euros e uma consulta com um especialista custa de 80 a 150 euros. O seguro de saúde privado para um adulto solteiro custa entre 40 a 90 euros por mês para a cobertura básica. Para um casal, dependendo da idade e do nível de cobertura, o plano deve rondar os 150 a 300 euros por mês. Este dado surpreende genuinamente as pessoas oriundas de países com coberturas universais, ou no norte da Europa, ou sistemas de seguro patrocinados pelo empregador, como nos Estados Unidos da América ou na América do Norte. A realidade do custo de vida em Portugal em 2026 para cuidados de saúde é que muito provavelmente precisará de seguro de saúde privado e deve orçamentá-lo honestamente, em vez de assumir que o sistema público cobre tudo. Uma dica. A abordagem que a maioria dos expatriados de longa duração no Porto utiliza é o modelo híbrido. Mantêm-se registados no SNS e utilizam-no para tudo o que seja sério. Cuidados hospitalares, encaminhamentos para especialistas, procedimentos complexos. E contratam um seguro privado para tudo o que seja rotineiro. Consultas com médico de família, dentista, fisioterapia, diagnóstico. Esta combinação mantém os custos mensais controlados, eliminando o atrito do tempo de espera no dia-a-dia. E agora vamos ao quinto ponto, lazer e estilo de vida. O número que surpreende a todos. O custo de vida no Porto em Portugal e a distribuição completa dos preços em atividades de lazer parecem muito razoáveis em comparação com a maioria dos países de onde os compradores vêm. O vinho de boa qualidade no supermercado custa 6 a 8 euros. Uma cerveja custa 2,5 euros. Um café custa menos de 1 euro na maioria dos cafés. Os clubes de pádel cobram entre 10 a 25 euros por campo por hora. As aulas de surf em Matosinhos custam entre 30 a 50 euros por sessão. As mensalidades de clubes de golfe no Porto são uma fração das mensalidades equivalentes no norte da Europa ou na América do Norte. Um estilo de vida ativo no Porto, jogar pádel 2 ou 3 vezes por semana, algumas sessões de surf por mês, jantares fora regulares, viagens de fim de semana para o Douro, por exemplo, custará confortavelmente entre 600 a 1000 euros por mês em lazer, se realmente viver a vida que a cidade oferece. Este é o valor real. Prepare-se e o Porto continuará a ser uma das melhores opções em termos de custo-benefício na Europa Ocidental. Dica de quem conhece. A verdadeira infraestrutura social aqui
clubes de vela, surf em Matosinho, paddle por toda a parte, clubes de golfe, clubes de ténis, custa muito menos do que atividades equivalentes em qualquer cidade europeia comparável. A qualidade é inegável, os preços apenas refletem a posição do Porto no panorama europeu de custos e essa diferença não diminuiu completamente, apesar do crescimento na última década. Então aqui está. Quanto custa realmente viver no Porto de Portugal? Fique com este resumo honesto. O arrendamento no Porto varia entre os 700 e os 2.200 euros por mês, dependendo da localização e do tamanho do imóvel. Em caso de compra, além do valor de compra, ainda tem mais de 200 a 400 euros por mês em taxas de condomínio, imposto municipal sobre habitação, seguro e, eventualmente, outro seguro, o seguro de vida. As compras do supermercado variam entre 180 a 450 euros por mês, dependendo do tamanho da família, e fazer refeições fora pode adicionar outros 300 a 600 euros por mês, se realmente aproveitar a vida que a cidade oferece. O transporte custa 40 euros por mês, se ficar perto do metro ou uma área bem servida por transportes públicos, ou entre 400 a 600 euros por mês se precisar de um carro e morar fora da rede de transportes. O plano de saúde custa de 40 a 150 euros por mês para cobertura privada, que é o que a maioria das pessoas acaba por contratar. E o lazer fica a seu critério. Esta cidade tem muitas maneiras de ajudar a gastar o seu dinheiro em coisas de que não se arrependerá. O orçamento mensal realista e completo para um casal que viva bem no Porto em 2026, incluindo alimentação, habitação, transporte, saúde, serviços públicos e o estilo de vida com qualidade, situa-se entre os 2.500 e os 3.500 euros por mês, dependendo do sítio onde vive e do seu estilo de vida. Este valor ainda é significativamente inferior ao custo da mesma qualidade de vida em Lisboa, Londres, Amsterdão ou Toronto. O custo de vida no Porto de Portugal em 2026 continua a representar uma das propostas de valor mais atraentes da Europa Ocidental, para quem leva a sério a qualidade de vida e não apenas um número baixo numa folha de cálculo. Se quiser saber o que o seu orçamento específico lhe permite fazer aqui, as zonas, o tipo de imóveis, os valores reais para a sua situação, contacte-me diretamente. O link encontra-se na descrição ou visite rodolfocantemuniz.pt. Sou o Rodolfo Canto Muniz, até à próxima.